Mas a ciência corrobora o ponto de vista bíblico. Ou seja, quando nós falamos em ciência, em que ela não tem um apoio científico, eu estou falando que ela não tem um apoio histórico, eu estou falando que ela não tem um apoio arqueológico, né, dos achados arqueológicos, das descobertas arqueológicas a respeito desses eventos. Ela não tem apoio astronômico, eu não estou falando de astrologia, eu estou falando de astronomia, o estudo dos astros, o posicionamento de constelações, coisas que já eram registradas pelos povos antigos e que têm a ver com datação, são utilizadas para a datação dos eventos, né? De acordo com o posicionamento dos astros, com estudos astronômicos, coisas que eram registradas em documentos na época. O que acontece? As pessoas, os estudiosos têm como pesquisar esses documentos antigos e chegar às suas conclusões, fazer as corretas datações. Então, não existe nenhum apoio científico, histórico, arqueológico, astronômico que corrobore essa data de 607 antes da Era Comum. Agora, a data 587 antes da Era Comum, portanto, uma data 20 anos posterior, porque não se esqueçam que nós estamos falando de uma data antes da Era Comum, então a contagem se dá de forma decrescente, está decrescendo os anos, né? Até chegar no zero, teoricamente, embora não tenha tido ano zero, né? E aí a contagem passa a ser positiva. Então, de 607 para 587, existe um intervalo aí de 20 anos. A data 607 não tem apoio nenhum. A data 587, essa sim, é corroborada por todas estas fontes, tanto histórica, como arqueológica, como astronômica, tá? E as evidências em apoio a esta data, 87, para a destruição de Jerusalém, são evidências sobrepujantes, são evidências de fato inquestionáveis para quem estuda o assunto com seriedade. Além disso, meus amigos, todos, absolutamente todos os eruditos e estudiosos concordam com essa datação de 587. Existem seguramente diversas evidências contrárias a essa data particular da torre. E muitas delas são analisadas, inclusive no livro, conforme foi perguntado aí no início, e eu falei um pouquinho a respeito, em pormenores, naquele livro do Carl Johnson, intitulado Os Tempos dos Gentios Reconsiderados. Ele realmente ali tem fartas linhas de evidência e toda uma argumentação. Boa noite aí a todos que estão entrando agora também, muito obrigado, viu? E ele tem toda a evidência, o fundamento, não só bíblico, mas também científico a respeito de tudo que ele coloca na sua obra, no seu livro, Os Tempos dos Gentios Reconsiderados, que é uma leitura extraordinária. Realmente eu recomendo a leitura desse livro. Recentemente, não tão recentemente assim no caso, porque isso já se vão aí 8 anos, no caso em 2011, eu saí da organização em 2010, e em 2011 eu já não tinha mais o hábito de obter todas as publicações da Torre de Vigia, a não ser alguma coisa ou outra quando me mandavam, ou que eu lia na internet e tal, mas ficar obtendo revistas, Sentinela, Despertar, eu já não tinha mais esse hábito. Realmente eu me desliguei um pouco disso. Mas em 2011, a Torre de Vigia ela tentou defender mais uma vez a sua cronologia furada. E como é que ela fez isso? Ela fez uma série de dois artigos que foram lançados na Sentinela, nas edições de outubro e de novembro de 2011. Ali, eles tentam desacreditar as tabelas cronológicas existentes para a duração e os períodos do reinado da dinastia neobabilônica, porque existem essas tabelas. Essas tabelas são consultadas, essas tabelas são corroboradas pelas fontes científicas, não é?
e foram feitas, inclusive, de acordo com as fontes científicas, mas eles tentam desacreditar essas tabelas. Por quê? Porque a partir do momento em que eles desacreditam essas tabelas, eles podem dar ênfase à sua data particular. Se eles não desacreditarem as tabelas, evidentemente vai ficar claro, eles vão admitir que estão no erro. Eles não vão fazer isso. Então, eles tentam desacreditar nesses dois artigos essas tabelas existentes. E eles vão além disso, inclusive. Eles citam algumas expressões de especialistas, de eruditos desse assunto, e essas expressões tomadas isoladamente parecem dar apoio ao ponto de vista que a Torre de Vigia defende e que, no caso, dá naquela data de 607 antes da Era Comum. Então, isso eles são craques em fazer, eles descontextualizam algumas expressões que parecem ser favoráveis ao seu argumento, e aí eles lançam essas expressões e, para o leitor desavisado, que não conhece as fontes primárias de informação, ele lê apenas o que está ali na revistinha, na Sentinela, na Despertai, e ele acredita que, de fato, existem eruditos, especialistas que estão concordando com aquilo que a Torre de Vigia está dizendo ali, não é? Com o que o corpo governante está apregoando. Em momento algum, no entanto, eles citam de quais obras eles retiraram essas expressões, nem o contexto que elas seriam. Ou seja, é típico da Torre de Vigia mesmo. Então, isso é absolutamente contrário a qualquer metodologia de pesquisa. Uma metodologia de pesquisa séria, ela deve se basear no uso correto das informações e na imparcialidade da análise. É por isso que esse modo de escrever tão comum nos artigos da Torre de Vigia só pode fazer parte daquilo que a gente chama de desonestidade intelectual, e de fato é. Então, a partir daí, o que se observou foi um movimento de pessoas sérias, pessoas que realmente queriam conhecer a verdade dos fatos, para escrutinarem esse artigo ou esses artigos e correr atrás das fontes certas, as fontes primárias, no intuito de obter as verdadeiras informações. Na época, eu gostava muito de um site, eu não sei, honestamente, vou ser franco com vocês, eu não sei se esse site não o vejo, mas eu gostava muito desse site, espero que ele ainda esteja lá ativo, que é o site chamado Mentes Bereanas. Esse site Bereanas, ele conta, inclusive, com o apoio de pesquisadores que são testemunhas de Jeová ativas, evidentemente de forma anônima, né, por motivos óbvios, e esses pesquisadores, essas pessoas que querem buscar sempre a verdade, elas fazem pesquisas e contribuem também para esse site. Mentes Bereanas é um site muito bom, muito sério. Eu gostava muito de ler as matérias que se encontravam ali, né? Então, ali havia um folheto, não sei se ainda está disponível lá, mas havia um folheto intitulado 607 antes da Era Comum ou 587 antes da Era Comum. Então, esse folheto, esse estudo bastante sério e amplo, ele expõe toda a falácia do corpo governante das Testemunhas de Jeová com relação a essa cronologia. Os pesquisadores que compuseram esse folheto, inclusive, eles trazem a análise pormenorizada dos argumentos utilizados nos dois artigos da Sentinela de outubro e novembro de 2011. Com isso, eles conseguiram não só desmascarar a intenção da Torre de Vigia de desacreditar aquelas tabelas cronológicas que existem, mas eles também colocaram os scans, isso é que eu achei muito interessante, porque eles correram atrás das fontes primárias, daqueles eruditos, né? E colocaram ali os scans das publicações originais desses eruditos, com as suas devidas traduções, e com isso eles evidenciaram a desonestidade do redator da Sentinela. Há também declarações dadas pelos próprios especialistas dentro desse estudo, aqueles que estavam vivos, evidentemente, né? Alguns já haviam falecido. De que faz
palavras foram descontextualizadas, mal interpretadas pela Torre de Vigia e que eles não apoiam a cronologia defendida pela organização Torre de Vigia. Notaram? Então isso mostra realmente a seriedade desse trabalho.